Você desculpa. acha que há essa possibilidade dele desistir da candidatura? Acho que há. Inclusive, fui humilhado por Eduardo Bisotto, né, um dos maiores analistas políticos que temos hoje no Brasil. Acho que dá pra dizer isso com uma certa segurança. Porque alguns meses atrás, eu dizia que era muito difícil que o Lula não fosse o candidato. Achava que com praticamente certeza que ele seria. Afinal de contas, a gente tá falando de um cara que é o presidente da República, tem a máquina na mão, não teria porquê, né, isso eu dizendo alguns meses atrás, ele não concorrer. Só que o Bisotto, com a sua imensa sabedoria, diga-se de passagem, já dizia que os resultados de pesquisas não seriam nada positivos pro Lula. E olha só, ele estava certo. E vendo agora, tô falando que meu microfone tá muito alto, será que eu só deixo um pouco mais longe aqui? Talvez fique melhor? Abaixa aqui um pouquinho. Tá. Vendo agora os resultados das pesquisas, começa a fazer sentido uma não candidatura do Lula. Quem será que ele vai colocar? Será que vai ser o Camilo? Será que vai ser o Fernando Haddad? Não sei. O fato é que a situação do PT tá... Tira um pouco aqui essa telona aqui, ó. Desculpa. Cara, eu acho muito possível que o Lula não seja candidato. Não faz... assim, ele é um cara muito vaidoso. A gente tem que levar isso em consideração. Para ele talvez não faria sentido ir para uma candidatura que ele muito provavelmente vai perder. O Lula, ele se vangloria muito, e com uma certa razão, né, justiça seja feita, ele foi o único que conseguiu fazer isso, que é o fato de conseguir ter 3 mandatos presidenciais aí, ter vencido 3 eleições à presidência da República. Então o Lula foi o único que conseguiu essa grande proeza, né? Será que ele quer manchar a reputação dele tendo perdido na sua última candidatura? E o fato é que essa provavelmente seria a última candidatura do Lula mesmo, né? Porque ele já tem uma certa idade avançada. A não ser que ele viva realmente até os 120 anos, como ele fala. Assim, mesmo assim, né? Já tá idoso, já é muito difícil. Campanha presidencial é uma coisa que requer muito esforço, muita energia. É um negócio complicado. Então, eu tô achando que o provável hoje, é que o Lula não seja candidato. E tem muito pouca gente falando isso ainda, né? Eu tava na Jovem Pan esses dias falando exatamente isso, e aí o Rodrigo Mota, um abraço pra ele aí, eu sei que ele não deve estar assistindo, mas manda um abraço pra ele aqui, ele dá bronca em mim, disse que era um absurdo pensar na possibilidade do Lula não ser candidato, que o PT não larga o osso e tal. Eu não sei, eu não sei mesmo, talvez o Lula não queira perder aí no que seria a última candidatura dele. Às vezes é que nem pôquer, né? Sabe como dizem, é melhor você parar enquanto você está vencendo? Pôquer é assim, pare enquanto você está vencendo. Talvez o Lula encare dessa forma. Agora deixa eu dar uma olhada nessa notícia que ou melhor, nesse artigo aí que a Ana separou pra gente. Vamos ver se tem alguma análise interessante. Pode descer, Ana. O Brasil tem vivido um insólito repeteco com 2 anos de delay da experiência política americana. É verdade. Em 2016, Trump é eleito. Em 2018, Bolsonaro. Depois de um mandato polêmico e marcado pela pandemia, Trump perde em 2020. Bolsonaro perde em 22. Inconformada com a derrota, uma turba trumpista invade o Capitólio em 2021. Aqui, uma turba bolsonarista invade os 3 poderes em 2023. Você vê, é sempre 2 anos, né? Por fim, considerado muito velho para concorrer a mais uma eleição, Biden foi tirado do páreo em 2024. Por aqui, em 2026, 3 pontinhos. Nossa, assim, de quem é esse artigo? Adorei esse primeiro parágrafo, muito bom. Chat GPT, brincadeira. Não, Joel Pinheiro, grande Joel Pinheiro. Grande Joel Pinheiro. Eu gosto muito dele. Eu ainda acho que ele às vezes tem aquelas posições de liberal, sabe? Aquele liberal bem 2015, assim, né? Mas tudo bem, né? Eu ainda acho que ele é muito bom, ele escreve muito bem e acho que ele dá boas opiniões, tá? Tô aqui falando a verdade mesmo. Nem sei se ele já falou mal da gente ou não, mas as coisas que eu vi dele eu geralmente gosto, tá? Vamos ver o que mais ele diz aí. A cada nova pesquisa, que sua popularidade não sobe e em que Flávio Bolsonaro aparece numericamente na frente, aumenta o coro daqueles que preveem ou pedem a saída de Lula da corrida. Lembrando aqui que o próprio Lula já deu algumas declarações muito dúbias, né, muito ambíguas ali, dizendo, eu não sei ainda se eu vou ser candidato ou não. Aí você vê declarações de gente de dentro do PT dizendo que ainda não foi definido e tem uma ala que pressiona para que ele seja o candidato. Quer dizer, se tem uma ala pressionando, é porque há a vontade do Lula em não ser candidato, né? Em 2023, Lula já era o presidente mais velho ao tomar posse, com 77 anos. Hoje, com 80, está próximo dos 81 que tinha Biden em maio de 2024. Baita comparação, muito bom.
O mero paralelo entre os países não é argumento, evidentemente. Existem diferenças importantes entre o quadro americano de 24 e o brasileiro de 26. Primeiro, no funcionamento da justiça. A justiça não colocou obstáculo nenhum aos planos de Trump. Já Bolsonaro foi tornado inelegível pela justiça eleitoral. É verdade, se fosse para acontecer igual aos Estados Unidos, deveria ser o Jair Bolsonaro a ser o candidato, e não o filho dele, né? Já Bolsonaro foi tornado inelegível pela Justiça Eleitoral 23 e condenado criminalmente pela STF em 2025. Está preso e não poderá concorrer. Seu filho Flávio é bem menos expressivo que o pai, e sua candidatura ainda não foi devidamente testada. Aí ele disse que o Lula tá bem melhor do que o Biden estava em 24, é verdade. Então agora ele tá falando das diferenças, né? Desce aí. Aí, ó, falando que o Biden era um quadro histórico do Partido Democrata, mas nunca foi um rei. Mas assim, até que ponto, eu fico pensando assim, até que ponto o Biden está melhor do que o Lula? Porque o Biden realmente só ficou exposto o quanto ele estava senil quando ele começou a participar dos debates. Não, pera. O Biden melhor que o Lula? Não, o Lula, Não, o Lula melhor que que o o Biden, desculpa. Ele falou, o Lula ainda está melhor que o Biden Sim. nessa mesma época. Tá. Só que o Biden, ainda durante a pré-campanha, o pessoal ainda tentou maquiar a imagem dele. Mas não conseguiram. Só ficou exposto mesmo que ele estava ruim quando ele começou a participar de alguns debates e aí apareceu que ele estava completamente senil e aí tiraram ele. Não. Foi? Não, isso aí do debate já foi a gota d'água. Já tinha, o pessoal do chat aí talvez lembre, mas já tinha vários vídeos, memes, indícios ali de que ele não tava com a cabeça no lugar. E isso não foi nem só no ano eleitoral, já era até alguns anos antes, né? Só que a situação dele foi se deteriorando, provavelmente por um Alzheimer que, inclusive, se for verdade... Foi Parkinson ou Alzheimer que ele foi? Não, eu acho que foi Alzheimer ou demência, alguma coisa assim, e vou te falar, aí é palpite meu, mas acho que a condição dele foi escondida até os 45 do segundo tempo, e quando viram que realmente não tinha como colocar pra frente. O Lula ainda consegue falar coisa com coisa, nem sempre, né, mas ele não tá nem de longe numa situação mental tão precária quanto a do Biden, não tá com aquela demência completa, né, o Lula, ele ainda consegue levantar, discursar, o Biden era completamente perdido, às vezes ele ia cumprimentar o ar, assim. Você tem razão. Era nesse nível, né, aquele debate foi assim, foi o fim de carreira mesmo. Então, sim, são situações diferentes, mas, assim, é interessante ver essa comparação dos 2 anos que o Joel fez, né? Porque se realmente se concretizar o que a gente tá falando aqui, o Lula não for candidato, vai ser mais uma semelhança com esse atraso de 2 anos na eleição brasileira.